500 anos atrás, uma frota de navios estrangeiros chegou às costas do Novo Mundo. Os homens que desembarcaram daqueles barcos eram movidos por uma obsessão singular e cega. Eles queriam ouro. Eles marcharam por terras antigas e sagradas, despedaçando impérios poderosos e buscando em cada sombra por metal reluzente. Mas em seu frenesi violento por riqueza, eles passaram direto por um verdadeiro tesouro. Uma maravilha biológica muito mais valiosa do que toda a prata e o ouro das Américas. Quando os conquistadores finalmente viram essa estranha colheita crescendo nos altos picos das montanhas, eles não apenas a ignoraram, eles reconheceram o profundo poder espiritual que ela exercia sobre os povos indígenas e a temeram. Então decidiram apagá-la da face da terra. Ordenaram a destruição absoluta dos campos. Queimaram as plantações até o chão. Tornaram crime plantar as sementes, esperando matar de fome e quebrar o espírito da cultura nativa para sempre. Deixada para morrer no ar gelado e rarefeito das montanhas dos Andes, a 4.000 metros de altura, essa planta sagrada foi enterrada sob as cinzas da história. Por 5 séculos, o mundo moderno esqueceu que ela sequer existia. Mas a natureza tem uma memória longa. Hoje, essa mesma semente proibida ressurgiu da terra para manipular uma indústria alimentícia global de bilhões de dólares. Ela está silenciosamente tomando conta dos pratos dos ricos e guarda o segredo definitivo para o futuro da sobrevivência humana. Esta é a história sombria e esquecida da mãe dos grãos. Para entender como algo poderia sobreviver a um expurgo histórico tão brutal, temos que olhar para a terra que a originou. Bem acima das nuvens, encontra-se o altiplano, um vasto planalto que se estende pelos Andes. Perto das águas geladas do lago Titicaca, o ambiente é praticamente hostil à vida. O ar é perigosamente rarefeito. As noites trazem geada de gelar os ossos. O solo é pesado com sal e a radiação solar em alta altitude é intensa o suficiente para queimar plantações comuns. No entanto, foi nesse belo inferno que os agricultores antigos domesticaram a quinoa. Forjada em extrema adversidade, a planta não apenas sobreviveu, ela prosperou. Ao longo de milhares de anos, evoluiu para mais de 1.800 variedades distintas e coloridas, cada uma carregando um código genético construído para resiliência absoluta. A natureza não deu apenas resistência à quinoa, deu-lhe uma arma química. Cada semente é envolvida por uma brilhante armadura biológica chamada saponina. Esse revestimento em pó é intensamente amargo, agindo como um escudo natural que repele pássaros famintos e insetos desesperados. Enquanto a agricultura moderna depende de pesticidas artificiais, esta planta se protege sozinha. Mas os agricultores indígenas eram igualmente brilhantes. Eles não apenas lavavam a saponina amarga para tornar o grão comestível. Eles recolhiam o escoamento ensaboado e o usavam como um detergente natural poderoso para lavar suas roupas. Era um sistema perfeito de desperdício zero, projetado muito antes de o mundo moderno sequer entender o conceito de sustentabilidade. Essa incrível resiliência eventualmente chamou a atenção do crescente Império Inca. Eles reverenciavam a quinoa como um presente sagrado dos deuses, mas os governantes incas também a reconheciam como uma peça formidável de tecnologia militar. Como as sementes eram tão compactas, leves e cheias de energia densa, a quinoa tornou-se a ração de combate ancestral definitiva. O Império construiu enormes celeiros de pedra ao longo de sua vasta rede de estradas nas montanhas, enchendo-os até a borda com o grão. Essa obra-prima logística permitiu que enormes exércitos incas marchassem milhares de quilômetros em velocidade relâmpago. Eles nunca precisaram parar para buscar alimento. Abastecido por essa cultura imparável, o Império expandiu suas fronteiras com eficiência aterrorizante. Como um punhado de pequenas sementes poderia sustentar um exército inteiro marchando pelas montanhas congeladas? O segredo por trás desse combustível militar imparável é, na verdade, uma brilhante ilusão botânica. Embora a cozinhemos, comamos e a tratemos como um grão tradicional, a quinoa não é um grão de forma alguma. É o que os botânicos chamam de pseudo-cereal. Se você traçar sua árvore genealógica genética,
descobrirá que ela é completamente diferente de gramíneas comuns como trigo, arroz ou cevada. Em vez disso, é uma prima próxima de vegetais de folhas verdes como espinafre e beterraba. Essa estrutura genética inesperada cria uma enorme lacuna nutricional entre a quinoa e todo o resto no mundo agrícola. No reino vegetal, a proteína é quase sempre imperfeita ou incompleta. A maioria das culturas carece de blocos de construção cruciais, mas o corpo humano exige 9 aminoácidos essenciais, específicos para sobreviver, reparar tecidos e construir músculos. São compostos vitais que nossos corpos simplesmente não conseguem produzir por conta própria, o que significa que devemos absorvê-los da nossa alimentação. Encontrar todos os 9 perfeitamente equilibrados dentro de uma única planta é um fenômeno biológico incrivelmente raro. No entanto, a quinoa tem todos eles. É uma proteína completa. Uma tigela dessas sementes resilientes entrega uma carga nutricional de alta qualidade que rivaliza diretamente com um corte nobre de carne bovina ou um copo de leite. Mas o poder dessa semente se estende muito além da proteína. Para a sociedade moderna, ela emergiu como o santo graal definitivo do bem-estar. É naturalmente completamente sem glúten, tornando-a um refúgio seguro para sistemas digestivos sensíveis. É repleta de fibra alimentar densa, que estabiliza o corpo e fornece energia sustentada e duradoura. Ainda mais notavelmente, é carregada de antioxidantes agressivos que combatem ativamente a inflamação celular e o processo de envelhecimento humano. Se esta planta é a máquina biológica definitiva, um motor impecável da nutrição humana, então por que a humanidade a ignorou ativamente por séculos? A resposta reside em um preconceito histórico cruel e calculado. Quando as potências coloniais desmantelaram o Império Inca, eles não apenas roubaram o ouro, eles atacaram a cultura. A quinoa foi deliberadamente empurrada para o fundo absoluto da sociedade. Os conquistadores promoveram agressivamente seu próprio trigo europeu importado, colocando um estigma vergonhoso sobre a semente nativa. Eles a rotularam como comida camponesa suja e primitiva. Por 500 longos anos, ela permaneceu presa nas sombras, completamente desprezada pelo sistema agrícola moderno. Foi apenas na década de 1980 que os entusiastas da saúde ocidentais finalmente acordaram e perceberam o que haviam perdido. O estigma desapareceu e quase da noite para o dia, a cultura esquecida se transformou em uma obsessão global. Mas essa fome mundial, explosiva, trouxe um lado sombrio devastador. Por milênios, os agricultores indígenas praticaram a rotação de culturas cuidadosa e sustentável. Eles permitiam que a terra árida da montanha descansasse, contando com um fertilizante biológico natural fornecido por rebanhos de lhamas nativas que pastavam livremente para manter o solo saudável. Mas a enorme demanda ocidental exigia produção máxima e ininterrupta. Essas tradições antigas e sustentáveis foram violentamente afastadas em favor da monocultura comercial agressiva. Tratores substituíram as lhamas. A terra nunca teve um momento para respirar. Essa ganância implacável quebrou o delicado equilíbrio ecológico, esgotando os nutrientes e degradando severamente o solo frágil das montanhas dos Andes. No entanto, a consequência mais dolorosa desse boom foi uma amarga tragédia humana. À medida que o mundo se apaixonava pela quinoa, seu preço de mercado disparou para alturas inimagináveis. De repente, um cruel paradoxo econômico surgiu. As próprias comunidades indígenas que haviam guardado essa cultura sagrada por gerações não podiam mais pagar para comê-la. Ela se transformou de um alimento básico diário em uma exportação de luxo. Os agricultores foram forçados a vender cada semente preciosa que colhiam apenas para sobreviver. Eles pegaram o dinheiro e encheram seus mercados locais com alimentos industriais baratos, altamente processados e de baixa nutrição, como arroz branco importado e macarrão refinado. A ironia máxima havia se concretizado. Um mercado global em expansão para um superalimento de bem-estar estava ativamente desencadeando uma grave onda de obesidade e desnutrição em seu próprio berço, privando os povos nativos de sua medicina ancestral apenas para alimentar a elite rica.
Mas este ciclo trágico finalmente começa a se romper. A humanidade está aprendendo lentamente que não podemos apenas tirar da Terra, devemos protegê-la. Para corrigir os erros do passado, um enorme esforço global está agora em andamento. Cientistas estão atualmente testando e cultivando essa semente incrivelmente resiliente em mais de 75 países. Eles a estão levando para terras áridas e com muito sal, do Oriente Médio à África, usando seu genoma ancestral de sobrevivência para combater os impactos brutais das mudanças climáticas modernas. Simultaneamente, uma revolução silenciosa está acontecendo no mercado. O crescimento das cooperativas de comércio justo está ativamente combatendo o sistema de monocultura destrutivo. Essas novas redes estão mudando o equilíbrio de poder, garantindo que os agricultores indígenas que protegeram esta cultura por 5 séculos finalmente recebam o respeito, a voz global e os lucros justos que realmente merecem. A história da Mãe dos Grãos é um aviso poderoso. Ela prova que a humanidade não pode simplesmente extrair valor da natureza sem consequências. Devemos preservar a diversidade biológica e honrar profundamente a sabedoria ancestral que a cultivou. Havendo sobrevivido aos fogos dos conquistadores, séculos de profundo estigma social e a ganância implacável do mercado moderno, esta semente sagrada permanece intacta. Ela guarda a chave absoluta para a nossa sobrevivência futura. Se esta história mudou a forma como você vê a comida em seu prato, por favor, deixe um comentário com seus pensamentos abaixo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para nunca perder nossa próxima jornada pelos segredos esquecidos do mundo natural.